Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Sejam bem-vindas a mais uma live, ou bem-vindos. Eu fiquei sabendo que tem bastante acompanhante acompanhando essas lives, então bem-vindos vocês também, acompanhantes. Vamos entrando. Estou aqui tomando meu chá, tá super quente hoje. Nossa, dá até pra ver a fumacinha, conseguem ver? Vamos entrando, minha gente, vamos entrando. Vamos conversar um pouquinho, esperando o pessoal entrar. O tema da live de hoje é Q&A. O que é isso? Perguntas e respostas. Então você pode mandar as suas perguntas. Vou responder as perguntas mais frequentes também. Caso vocês estejam tímidas hoje, duvido, mas tudo bem. Tá? E o tema é livre. Vocês que mandam na live de hoje, vocês que perguntam. Tá, ontem eu tô fazendo 2 lives por semana agora. O tema de ontem foi um tema específico. A gente comentou sobre analgesia de parto. Quando tomar, o que é, o que não é. E hoje é livre. E hoje vocês que mandam aqui. Ó, mas já começaram. Carol, oi, boa noite, Carol. Carol, me conta de onde você é, Carol. Já começou as perguntas, já começou. Vamos correr, gente. Não temos tempo a perder. Quantas semanas vocês estão? Me contem aqui. Lúcia, de Portugal. Gente, tanta gente de Portugal me seguindo nesse perfil. Obrigada, gente. Eu não coloquei as notificações, eu não ativei as notificações dessa live. Então muita gente vai assim, vai meio que ser pega de surpresa. Prometo que pra semana que vem eu vou colocar, tá? E aí vocês vão ser notificadas quando eu estiver entrando. Combinado? Acho que a maioria das mães que vão entrar hoje são as mães que assistiram meu stories, né? Que olharam stories. Quem ainda não me conhece, gente, ó, todo dia no meu stories tem conteúdo novo, tem pergunta, tô respondendo dúvidas das mães, sempre tem alguma coisa lá acontecendo, tá bom? Então já começa a me seguir se você não me segue, dá uma olhadinha no stories, que sempre tem coisa lá legal. E eu abro caixinha toda semana também, tá bom? Pra vocês me mandarem suas dúvidas, pra gente conversar, combinado? E é isso, eu tô aqui tentando... Eu não consigo, eu adoro chá, vocês sabem, né? Eu amo chá. E eu não consigo tomar quando tá muito quente. Tem que esperar um pouquinho. Então vou esperando pra conversar com vocês. Vou me contando as semanas aqui de Portugal. 37 semanas, não sinto nada. O que fazer pra acelerar o parto? Carla, você me segue há pouco tempo, Carla? Porque, olha, eu falo muito sobre isso, hein? Já conversei bastante nas outras lives, a gente pode conversar hoje também. Olha, o parto vai acontecer quando tiver que acontecer, mulher. Tem que ter contração. Vai fazer o quê? Tá? Tem que ter contração, e aí depois que tiver contração, efetivas, frequentes, intensas, né? É isso que faz o trabalho de parto acontecer, fluir, tá bom? O nosso controle emocional também é muito importante, porque o estresse, a tensão, né, pode fazer o trabalho de parto, na verdade, atrasar, né, do que acelerar. Boa noite, mulheres. Piracicaba, 38 semanas. Gente, quantas mulheres na reta final hoje? A live de ontem ficou salva? Ficou. Pode ir lá, que ficou salva, sim. A gente conversou sobre a analgesia do parto. 39, 5 dias, 37 semanas. Nada, a Carla de novo. Nada de trabalho de parto. O que fazer? Calma, a gente vai conversar então, Carla. 35 semanas e 3 dias. A Elô, cheguei! Elô. A Elô tá em todas, né, Elô? Isso mesmo. A Elô tá, acho que a Elô é que tá com menos semanas aqui, né, Elô? Você tá de 20. E ela tá, ó, empenhada. Eu sempre falo, mulheres no primeiro, segundo trimestre, ó. Essa é a hora de se preparar para o parto mesmo, né? Sempre é hora de se preparar, né? Mas quem tá ainda no final do primeiro trimestre, né? No começo do segundo trimestre, é a hora que a gente pega para estudar, tá? A minha meta, na verdade, é ajudar vocês, tá? E, inclusive, passar essa mensagem da importância de se preparar para o parto. Quanto mais cedo, melhor. Para quê? Para você chegar no terceiro trimestre plena, assim, ó, relaxada, tá? Sem estresse, tá tudo bem, só cuidando do emocional,
sabe? Só se preparando para a chegada do bebê. É bem legal passar o terceiro trimestre assim, eu te garanto. É muito gratificante mesmo, sabe? Sem estresse porque no final da gravidez, porque a gente já estressa normalmente, né? Tem toda a parte hormonal, gente. Toda a parte hormonal, esse estresse e ansiedade da gravidez, no finalzinho ainda, ele é biológico, sabia? Fisiológico. Tem essa também, tá? O corpo do bebê, ele tá liberando mais cortisol. Tá? Cortisol é um hormônio que tem muitas funções muito boas no corpo. Não é só um hormônio que a gente conhece como hormônio estressante, né? Hormônio estressor. Mas ele tem funções muito boas no nosso metabolismo. Inclusive prepara o bebê para o trabalho de parto. Só que esse cortisol alto também, o nosso corpo recebe aquilo como, opa, estresse, o que está acontecendo? O cortisol está alto. Pois é, e na verdade é só fisiológico, é só o bebê ali que está liberando um pouco mais, né? E a gente recebe tudo que o bebê tá. A gente é uma coisa só, né? Vocês sabem que a gente, o bebê, mãe e bebês, é uma coisa só, pra vida inteira, né? A gente vai estar sempre ligada ao cordão, né? Ali, cordão umbilical corta, mas a gente tá sempre ligado. Mas durante a gravidez é uma coisa só, né? Passa de um para outro. Cadê? Deixa eu ver aqui. Tá bom? Pra quem ainda tá entrando agora e não me conhece, gente, eu sou a Bárbara, prazer. Eu sou doula, educadora perinatal, educadora do método Hipnobirth, Hipnoparto, educadora especialista no método OMP, do posicionamento materno ideal. É daqui que vem todo esse conhecimento que eu divido com vocês sobre movimento, sobre mobilidade pélvica, a importância, né, de cuidar do corpo durante a gravidez e tudo mais que pode ser feito durante o parto para ajudar na progressão do trabalho de parto. Tem muita coisa que pode ser feita. Então vou lá, eu vou começar a responder as perguntas que vocês estão aqui já mandando um monte de perguntas. Combinado? Eu vou responder algumas. Quem quiser entrar live comigo e perguntar ao vivo, pode entrar também, tá, gente? Eu conseguindo responder todo mundo, que essa é a intenção. Eu quero que vocês saiam daqui hoje com as suas dúvidas resolvidas. Muitas mães começaram a me seguir agora, ainda tem muitas dúvidas. Outras já me seguem há muito tempo, né, alguns meses, e já sabem, né, bastante coisa, porque a gente está sempre conversando. Mas se você começou agora a me seguir, aí eu vou responder as suas dúvidas que você provavelmente não viu as outras lives ainda. Combinado? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ok, as mulheres gravidíssimas, gente, olha aqui. Eu não sei passar esse negócio reto. Percentil baixo do bebê pode levar à indução? A Lúcia perguntou. Eu acho que é a primeira pergunta, tá, gente? Eu vou começar por aqui. Se não for, depois vocês brigam comigo. E eu volto a responder. Percentil baixo, gente. O importante, tá? Pode ser em termos. Porque o importante é o quê? O importante é saber se o bebê está desenvolvendo bem. Alguns bebês, eles já têm o percentil baixo ali logo no começo da gestação, logo que começa a se desenvolver, ali quando vai fazer o morfológico, o ultrassom, né, anatômico ou morfológico, por volta das 20 semanas, já dá para saber qual é o percentil desse bebê, qual é a velocidade, né, e o índice que ele está se desenvolvendo. E alguns bebês, eles vão ser, inclusive, menores. Inclusive, tem pesquisas que falam que algumas etnias têm bebês menores do que os outros. E a gente não pode comparar. O importante é o bebê desenvolvendo bem. Combinado? Ele tá ganhando peso. Toda vez que você vai lá, né, olhar... não é só por ultrassom o médico, dependendo do país que você tá, tem atendimento com parteira, ou é médico, ou é enfermeira. Tá? No Brasil é tudo médico, né, gente? Tudo médico. Mas o importante é o desenvolvimento tá bom e o bebê está crescendo, tá bom? Porque tem um porém também. Bebê com percentil muito baixo, um bebê que tá muito pequenininho também, não é tão indicado indução também não, tá bom? Mas dependendo de quantas semanas você tá? Se você tá com 20, 25 semanas, já começando a falar de indução, calma, tá bom? Depende da semana, Lúcia, né? Então, precisa ver o quê? O bebê, ele tá recebendo oxigênio? Como que tá o líquido amniótico, né? Tem algum problema ali acontecendo durante a gestação, durante
o desenvolvimento do bebê, porque senão, às vezes, deixam assim mesmo, espera o bebê chegar nas 40 semanas para fazer o assessment, né? Olhar de novo como é que tá o desenvolvimento, tá bom? Se ele não tiver associado com nada ali do cordão umbilical ou a placenta, normalmente aguenta, gente, esperar até 40, 41 semanas, tá bom? Gabi, boa noite. 33 semanas, meu bebê está pélvico. Existe como ajudar a virar? Preocupada. Ó, pra quem não sabe o que é bebê pélvico, eu falo bastante, né, de bebê pélvico. Tem várias variações de bebê pélvico, tá? A mais comum que a gente conhece, a gente já entende como bebê sentado, tá? Então o bebê, ao invés de estar cefálico aqui, tá? Ele está sentadinho. Aí tem várias variações, tem perninha pra baixo, tem duas perninhas, tem o Frank, né? Tem o pélvico completo, que tá com as duas perninhas pra cima, tá? Então, isso, a gente não presta muita atenção nisso agora. Mas existem, sim, olha, movimentos, tá? Existem técnicas que você consegue fazer pra ajudar esse bebê a virar. Eu sempre foco, quando eu tô dando as mentorias, né? Quem participa da minha mentoria, a gente tem um módulo inteiro só sobre isso, só sobre movimentos, o que fazer, o que não fazer. E o interessante, ao invés de a gente pensar como que eu vou fazer o bebê virar, porque o bebê ele escolhe estar nessa posição por algum motivo, né? Às vezes é o que é o mais confortável para o bebê, porque o bebê conhece seu pelve por dentro. Não é verdade? Ele conhece seu corpo por dentro. Então, às vezes, é a posição, é uma variação do normal, não tem nada de errado nisso. O maior problema do pélvico é o quê? Que não tem assistência especializada para ajudar a mulher a parir um bebê pélvico. Porque bebê pélvico nasce, viu, gente? Nasce pélvico mesmo, nasce assim, ó. Tá? Vai uma perninha primeiro, vai outra perninha e nasce bem. Eu já acompanhei alguns partos pélvicos em casa, gente, em casa, tá? Com assistência, com parteira especializada, e eu achei até super rápido, comparado com parto normal, parto de bebê cefálico, sabia? Pena, o maior problema é a assistência que não... Difícil achar uma equipe de bebê pélvico, né? Dependendo da cidade, dependendo do local, dependendo do hospital... Tá, então assim, existem movimentos que ajudam a criar espaço na tua pelve, tá? Liberar os ligamentos, liberar ali o que tá segurando tensão. 33 semanas ainda é consideravelmente cedo, tá? Muitos bebês eles vão ainda virar por volta de 34. Os bebês viram até depois. A diferença é que depois o bebê vai crescendo e o espaço vai diminuindo. Tá? Mas existem sim exercícios para liberação pélvica, liberação do assoalho pélvico, liberação dos ligamentos do útero também, tá? Liberação do músculo psoas, que tudo isso vai ajudar o bebê a se posicionar melhor. Sempre tem resultado muito bom. Então é isso, tá? Eu ia até abrir a oficina de bebê pélvico, mas eu não sei a data ainda, porque eu tô fazendo na mentoria ainda, tá, gente? Quem tá na mentoria sabe que a gente tá fazendo oficina dentro da mentoria. Mas, então olha só, exercícios, tá? Normalmente quiroprata, osteopata especializado em gravidez, tá? Consegue ajudar também a mãe a alinhar o corpo, às vezes alinhando o corpo consegue criar mais espaço, né? Com certeza consegue fazer o bebê virar. Algumas mães optam por fisioterapia pélvica especializada em gravidez e em bebê pélvico, tem que ser super subnichada, né? E tem a opção também do VCE. Não sei se você já escutou falar. A manobra VCE, versão cefálica externa, né? A manobra cefálica externa, onde o médico vai lá e ele manualmente ajuda esse bebê a virar. Tá? Isso é uma opção também para perguntar para o seu médico. Normalmente eles fazem por volta de 37 semanas, no máximo, tá? Eu já comentei com vocês antes, eu já vi bebê virar com 39 semanas. Já vi bebê virar com 40 semanas, com a mãe esperando liberarem a sala da cesárea, porque ela iria por uma cesárea, tá? Porque falaram que o bebê era muito grande, ele não ia virar, e não tinha jeito, já estava de 40 semanas. E esse bebê nasceu, ele nasceu de parto, virou com 40 semanas, nasceu de parto normal, e não nasceu grande. Estavam esperando que o bebê tivesse 4 quilos, porque acima de 4 quilos, normalmente, até as equipes especializadas já ficam assim com o pé atrás. Eu nunca vi um bebê pélvico com mais de 4 quilos.
nascer de parto normal. Normalmente eles ficam até um pouquinho antes, sabe? Eu não sei porquê, acho que o corpo é muito, eu sei, né? O corpo ele é muito inteligente, né, gente? O corpo a gente tem que confiar no nosso corpo. E esse bebê nasceu com peso normal mesmo. Era para nascer com 4 quilos, segundo o ultrassom. Nasceu de 3,5 kg, 3,6 kg, de um parto pélvico no hospital super rápido, esperando para cesárea. Então, assim, tudo é possível, combinado? Mas não acha que, primeiro, que o bebê pode virar, segundo, que tem essa versão cefálica externa, e pode virar até o final ainda, tá? E não é motivo para marcar cesárea ainda, combinado? Tá bom? Dá para esperar um pouco e fazer tudo isso que eu te falei. A acupuntura também, tá, gente? A acupuntura super resolve. Não sei se vocês já escutaram falar, mas super, super, super ajuda também. A Franciele, oi, cheguei. Tudo bem, Franciele? Aqui, ó. Líquido amniótico levemente alto para 38 semanas. Algum problema? Ele sempre esteve alto ou ele aumentou? Porque normalmente o líquido amniótico a gente espera que ele abaixe, né, no final da gravidez por questões fisiológicas mesmo, né, até para ajudar o bebê a encaixar. Tem todo a evidência, né, por trás disso, né? Muita gente se assusta. Tem mães que tem cesárea marcada porque o líquido abaixou. Precisa sempre investigar, viu? Eu não sei. iPage Agency Marketing. Não sei seu nome. Mas precisa sempre investigar qual é o motivo, tá? Pela qual o líquido está alto. Tá bom? E, assim, normalmente, se o bebê tá, que nem eu sempre falo, se o bebê tá desenvolvendo bem, não tem nenhum risco associado a esse problema, tá tudo bem. Tá? Tem que ver como é que tá a sua assistência. Isso veio de onde? Isso veio do ultrassom, do técnico do ultrassom, do médico do ultrassom, veio do seu médico, tá? Lembrando que eu sempre deixo muito claro que com 38 a 39 semanas começa a história de bebê muito grande, bebê muito pequeno, líquido muito alto, líquido muito baixo, pra já te levar pro caminho da cesárea, tá bom? Então tem que ver também como é que tá a sua assistência, combinado? Investigar isso, tá? Ver se não tá, se não tem nenhum problema fisiológico pelo qual o líquido tá aumentado. Pode ser o momento que você fez o ultrassom também, tá? Eles têm que checar, não sei se vocês sabem como é que eles fazem, eles têm que checar os bolsos, né, da bolsa do líquido amniótico. Então, o líquido amniótico, né, em volta do bebê, em todo o bebê, e tem as bolsas, né? Então, eles têm que checar cada uma delas, né, eu não sei como é que chama, eu esqueci o nome em português, e ver como é que tá a concentração em cada uma e depois fazer o cálculo, tá? Então tem que ver como é que foi feito isso. Faça perguntas pro seu médico, né? Veja se ele está de acordo com o parto normal, porque chega no final da gravidez é complicado, mulheres. Imagina, Gabi. Esteve sempre normal. Tem que investigar. O médico ele tem que investigar, né? Olhar como é que tá a placenta, olhar como é que tá o desenvolvimento do bebê, tá? Porque, que nem eu falei, o normal é abaixar. Aumentar, não sei, tem que olhar. Não tô falando que tem nada de errado, às vezes pode ser ali o médico querendo... veio do ultrassom. Do ultrassom do médico ou do seu próprio médico, ou você foi numa clínica diferente? Porque, olha, mulheres, eu vou contar uma coisa pra vocês que tá acontecendo ultimamente. Sempre aconteceu. Cada história que eu ando recebendo das mulheres sobre... Vou lá na clínica do ultrassom, né? Faço o ultrassom bonitinho e aí escuto alguma coisa que não tem nada a ver. Aí a mulher tem que voltar no médico dela e pro médico, né? Muitas agora sabem que tem essa diferença, né? De ter um médico com uma assistência boa ou não. E aí o médico fala, não tem nada a ver o que o cara do ultrassom falou, o que o médico do ultrassom falou, o técnico, o especialista, tal. Muitas mães saindo do ultrassom, gente, com diagnóstico de placenta envelhecida. Na hora do ultrassom já fala, sua placenta tá velha. Gente, nem se fala mais de placenta velha. Não se usa mais isso. Né? Que nem eu sempre falo, tem que ver se a placenta tá bonitinha funcionando. Né? Se tá passando os nutrientes pro bebê, se o bebê tá desenvolvendo, tá bonitinho, né? Então, eu sempre falo, toma cuidado com o que você escuta lá. Uma outra cliente minha escutou que ela tinha a pelve muito estreita, num ultrassom, gente. Eu falo, mas tirou isso de onde, meu Deus? Falou, nossa, vai ser difícil pra você parir, né? Sua pelve é super, super estreita. Isso é coisa que se fala pra uma mulher? Sem evidência nenhuma.
A sorte é que ela tinha eu ali pra eu falar pra ela, não, tudo bem. Nossa, meu vestido tá todo assim. Na gravidez fica tudo, né, gente? Fica tudo, as roupas já não servem, já não faz o fit direito, já não encaixa, mas aqui. E, enfim, então tem que olhar para esse lado também, tá bom? Se isso é baseado em evidência, se é isso mesmo, às vezes pedir uma segunda opinião para você ficar relaxada também. Aqui, ó. Olha aí, falando de placenta, Franciele, fiz ultra ontem, deu placenta grau 3, 37 semanas, será que eu vou ter cesárea? Ai, meu Deus do céu, esses graus de placenta, acabei de falar. Não, gente, não tem evidência, né, sobre isso, inclusive, deixa eu tomar meu chá que eu tô falando muito rápido, né, vou respirar aqui. Fico emocionada, às vezes, com as coisas que aparecem. Vamos lá, grau de placenta. Antigamente, as evidências antigas, né, lá pelos anos, sei lá, 60, 70, 80, 80, até os anos 80 mais ou menos, até 90 eu acho, 90 faz tempo, né, acreditava-se que medir o grau de maturação da placenta, né, dizia alguma coisa sobre essa placenta envelhecer, ou é só sobre essa placenta parar de funcionar. Então acreditava-se muito nisso, né, então ia de grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. E aí faziam cesárea, rodo mesmo na mulher, né? Porque a placenta envelheceu e não tá passando nutriente pro bebê. E o que acontece? As evidências recentes falam pra gente que não é bem assim. Não é assim. A placenta, ela é um órgão, tá? Que ela desenvolve no nosso corpo, ela ali, né? Ela cresce do nosso corpo pra ela nutrir esse bebê do começo ao fim da vida. Por isso que o parto só acaba quando a gente elimina a placenta. Então o bebê nasce, ótimo, agora tem a placenta, então vamos parir a placenta também, né? E aí o parto terminou, né? Com chave de ouro. E essas pesquisas falam pra gente o seguinte, não tem, evidência de que um órgão que foi criado pelo próprio corpo para nutrir um bebê para de funcionar antes desse bebê nascer. Não tem porquê. A não ser que exista algum fator de doença, algum fator de, né, congênito, alguma coisa que está acontecendo ali, que já não é normal, que já coloca a mãe numa situação de risco ou uma gravidez de risco, né? Pode acontecer? Pode, existe situações em que a placenta, descolamento de placenta, super sério, tá? Essa placenta ela começa a descolar antes do trabalho de parto, seríssimo. Tá? Existem várias situações que normalmente é raro. A placenta ela serve para funcionar até o final. E aí viram que esses sinais de maturação da placenta, porque ela mostra alguns sinais mesmo, na verdade é parte do processo dela, porque o bebê, os nossos órgãos eles mudam também, sabiam disso? A gente vai crescendo, né? O órgão, do jeito que o órgão de um bebê não é só o tamanho que muda, é toda a aparência do órgão muda. Então, como a placenta é um órgão, né, ali que está, né, nutrindo o bebê, né, conectando o corpo da mãe ao bebê, eles perceberam que esses sinais de maturação, ou sinais de envelhecimento, na verdade é fisiológico, é normal, como qualquer outro órgão vai apresentar sinais de, talvez maturação, mas de um jeito positivo, entendeu? Então não se falam mais isso de grau 3. Franciele, o principal é o quê? Placenta passando nutriente pro bebê, o bebê crescendo, né? O bebê ali se desenvolvendo bem, movimentos diários ali do bebê que se move, o bebê que tá crescendo, e é isso que tem que ser olhado, tá bom? Ainda assim, muitos médicos, infelizmente, mandam mulher pra cesárea por causa disso, tá bom? Às vezes eles ficam até confusos, falam assim, a placenta tá velha, não tá passando nutriente pro bebê, o bebê não tá recebendo oxigênio. Aí fala, mas o seu bebê também tá muito grande. Aí você fala, peraí, decide. Se a placenta está velha e não está passando nutriente pro bebê, o bebê não vai ficar grande, ele vai ficar pequeno, tá? E se isso acontecer, se chegar no momento que realmente for constatado que o bebê não tá se desenvolvendo bem, pode ser sim um motivo para cesárea. Às vezes não tem o peso suficiente para ir para uma indução, porque tem tudo isso. E a cesárea, gente, é feita na hora, tá? Você não marca daqui a 3 semanas para um bebê que não tá recebendo
oxigênio, tá? Eu falo isso porque fazem isso também com a mulher, não é verdade? Falam, não tá recebendo oxigênio, aí marca a cesárea para daqui 3 semanas. Você fala, mas pode ficar 3 semanas sem oxigênio? Não pode, né? Vocês não acham que não faz sentido? Clínica particular. Ai, gente, as clínicas particulares, eu não sei qual que é pior. Eu não sei não sei. Tudo de clínica particular que eu vejo esses laudos, sabia? Laudo das coisas sem noção. Às vezes o público, a maioria particular é disso, mas eu falo, a assistência pública, às vezes ela deixa a desejar, porque falta, às vezes, algum tipo de exame aqui, falta pedir isso, falta pedir aquilo, falta olhar direito para as coisas, e aí o particular tem outros problemas também. O meu a Ellen falou, o meu tá com grau 0, com 37 semanas. Gente, não tem negócio de grau não, tá bom? Deixei uma pergunta na caixinha. Eu acho que eu olhei, eu vou olhar de novo. Tá, 36 semanas, muita dor na região pélvica, limitando o movimento. Olha, isso daí resolve bem com fisioterapia pélvica, tá? Dando mais mobilidade pro corpo também, muita dor na região pélvica. O bebê, essa fase final da gravidez, ela pode gerar muitos e muitos desconfortos, tá? Então, às vezes, se ficar muito ruim, é importante, gente, pedir uma avaliação, pegar uma avaliação com uma fisiopélvica, tá? Porque tem movimentos específicos para ser feito. Aqui no meu feed mesmo, eu tenho algumas coisas, eu não sou fisioterapeuta pélvica, tá? Mas eu tenho o aval da minha fisioterapeuta pélvica, né? Inclusive, eu treinei ela, olha só, no método OMP. Eu treinei a fisioterapeuta, tá? Por quê? Porque por mais que ela fosse fisioterapeuta pélvica, ela não tinha a noção dessa parte de mobilidade, sim, né? Mas é toda essa parte que existe um protocolo, uma sequência de exercícios para liberar partes aqui que são necessárias para o bebê se encaixar melhor na pelve. Então, eu treinei minha quiroprata também, elas vieram tudo pro meu curso, tá? Mas já ajuda, ok? E eu tenho alguns exercícios aqui movimentos, né? Que eu mesma faço na minha gravidez e que ajudam. Então, olha meu feed, aqui tem movimentos bem legais para você dar uma esticada no corpo, dar uma alongada. Se ficar sentada por muito tempo, tá? Eu mesma, depois que eu gravar essa live, eu tenho ainda bastante trabalho para fazer no computador. E só que eu vou ter que levantar, eu vou ter que me esticar, vou ter que me alongar, ficar um pouquinho em pé e depois eu sento de novo. Porque o jeito que a gente senta, o jeito que a gente se move, o jeito que se a gente fica corcunda assim, sabe? Tudo isso vai influenciar. Se dirige muito, a gente tá dirigindo assim, ó, ainda mais grávida, né? Coloca o banco para trás, fica todo... Então tudo vai influenciar em como você vai se sentir. Então é muito importante a gente prestar atenção nos movimentos diários também e se alongar, mulher, porque ficar com dor não é normal. Deixa eu ver se alguém mais... Nossa, eu passei as perguntas aqui, mas eu vou voltar, tá? deixa eu olhar aqui a primeira. Aqui. Estou com 35 semanas e 6 dias. Doppler normal, mas a médica disse que a bebê está pequena. 2.200, líquido normal, Doppler normal, e a médica disse que por ser pequena teria que interromper a gestação antes. Ai, gente. Primeiro é assim, qual que é a taxa de cesárea da sua médica? Você já olhou? Muito importante, tá? Porque que nem eu falei no comecinho da live pra vocês. O que acontece no final da gravidez, gente? Às vezes falam a gravidez toda pra gente. Não, vai ter parto natural, vai ter parto natural, vai ser isso, vai ser aquilo. E aí chega no final, né? Já começa. Ai, placenta. Ai, bebê grande, bebê pequeno, tá? É importante sim, viu, Dea Donato? É importante sim ver, olhar, né? Eu não tô falando que não tá falando nada disso, mas eu falo pra vocês ficarem alerta também. Como é que tá o desenvolvimento dela? Ela tá desenvolvendo do último ultrassom para esse ultrassom? Como é que tá a curva dela, né, de crescimento? Ela tá boa ou ela parou de se desenvolver? Porque se parou de desenvolver é um motivo sim para pensar em indução, né? Ela tem que estar também fortinha para indução, né? O bebê tem que estar bom, né? Não é só induzir, né? Quem decide isso é o médico, gente, não é a doula. Mas é que eu tô passando informações para vocês que são informações gerais. Na verdade, são, assim, informações que deveriam ser passadas,
mas infelizmente não são. Então eu venho aqui e passo essas informações para vocês, tá bom? Então tem que olhar, você pode pedir para ela como é que tá a curva do crescimento, tá? Eu sempre falo que o ultrassom não é uma medida, ele não é feito, na verdade, para checar o tamanho dos bebês, né? Ele é feito para checar outras coisas, tá? E se usa muito, né, para checar. É muito engraçado que se usam no Brasil, sabiam disso? Que em outros países não se faz ultrassom no final da gravidez, gente. Não faz, você faz só um. Aí você marca outro com 36 semanas, em muitos países, tá? Que a taxa de cesárea é 3 vezes menor do que a do Brasil. Não se faz, porque eles sabem de tanto erro que pode acontecer, né? Encher a cabeça da mãe. Então, para manter ali as coisas boas, eles só pedem ultrassom no final da gravidez se tiver alguma coisa que eles querem checar, tá? Literalmente, às vezes o bebê é muito grande, às vezes o desenvolvimento do bebê. Mas esse show de ultrassom que fazem no Brasil em toda a consulta, o tempo inteiro, hoje a gente sabe por meio de evidências, né? Que quanto mais, menos é mais, né? E quanto mais você fica procurando coisa, mais você vai achar, né? Às vezes não tá nem aí. Mas, Deia, pergunta pra médica direitinho como é que tá a curva do desenvolvimento do bebê. Pergunta se parou de funcionar, né? Por exemplo, você falou que o líquido tá normal. Se tivesse alguma alteração no líquido baixíssimo, e o bebê super pequeno, tá super associado, tá? O líquido muito baixo com o bebê pequeno. No seu caso tá normal, Doppler normal, tá? Então tem que fazer mais perguntas pra médica, combinado? Você ainda tá de quantas semanas? 35 semanas e você tem tempo ainda, calma, respira, tá bom? O importante é que nem eu sempre falo, o importante é o bebê ter que estar se desenvolvendo bem. Tá? Alguns médicos, se não tem, o bebê tá pequeno, mas se o bebê tá recebendo nutrientes, eles preferem esperar que esse bebê fique mais tempinho na barriga, né? Pra recebendo 100%, 24 horas, tudo que precisa ser feito para continuar se desenvolvendo, tá? Mas isso é muita coisa, é o médico que tem que avaliar, tem que ver se o médico não é um cesarista também, né? Ou indução, porque hoje em dia eles eu não sou cesarista, mas faz indução. Todo parto é induzido, né? Como se tivesse necessidade de induzir todos. Eu defendo indução bem dirigida, bem feita, tem um lugar para indução no parto, mas o tempo inteiro não pode, né, gente? Deixa eu olhar aqui. Eu acho que veio todas. Vocês têm mais perguntas? Aqui, ó. Ajuda sim, mãezinha. Deixa eu olhar. Opa! Tá, vocês estão mandando, a pergunta tá caindo. Deixa eu ver. Meu sonho, deixa eu ver se tem mais uma antes dessa. 12 semanas com dor no ciático. Alongamento ajuda? Ajuda, tá? Cadê? Alongamento ajuda sim com isso, tá? Às vezes, muitas mães, elas me falam que elas são medicadas se tem problema no nervo ciático. Tá? Às vezes não é nem o nervo ciático no problema. Às vezes é um músculo que ele tá pressionando o nervo ciático. Então fazer um alongamento pode ajudar. Se num caso muito mais crítico, é importante ter alguém do lado, uma especialista, uma fisioterapeuta pélvica, né, uma quiroprata especialista é diferente no Brasil, né, mas tem osteopatas também que ajudam nessa parte, tá? E ter alguém ali pra te dar um direcionamento no que fazer, porque às vezes 12 semanas ainda é super cedo, tá? Não, se você continuar tendo dor, lembra que dor não é normal, combinado? Não precisa ficar sentindo dor a gravidez inteira. Tá, e quanto mais a gente vai desenvolvendo, a gente vai crescendo, né, vai expandindo na gravidez, capaz de ter mais desconfortos, né? Os desconfortos, eles vão aumentando, não vão diminuindo. Então, preste atenção nisso. Pode ser muscular mesmo, que nem eu falei, pode ser ali às vezes, muitas mães, que nem eu falo, muitas mães vão no médico, falam que é ciático e dão um anti-inflamatório e não passam, porque na verdade o nervo está sendo pressionado o tempo inteiro. Tem que fazer ali um bem bolado, combinado? Mas ajuda, viu? Ajuda bastante. Aqui a Francela, meu sonho parto normal, mas o doutor tá louco pra fazer cesárea já marco pra terça, 5 da manhã. Ai, gente, mas já é preciso
olhar para a assistência que a gente está tendo, tá? Não é apenas o nosso corpo sabe parir, ótimo, sabe? O nosso corpo sabe fazer o trabalho do parto, sabe? Só que a gente não pode ser sabotada, né? Pelas pessoas, pelos profissionais que a gente confia. Então é importante olhar bem para o seu profissional e falar: eu vou conseguir ter um parto que eu quero? Eu tenho o sonho do parto normal, mas eu vou conseguir ter o parto que eu quero com essa assistência? Né? Porque tem que ver. Tem médico que não faz mesmo o parto normal, não quer fazer. Ele vai inventar, ele vai fazer um ultrassom com 40 semanas e vai falar: ó, tem que marcar. Vem mais tarde aqui, já manda alguém trazer a mala do hospital, já fica aqui no hospital, já vamos fazer a cesárea. É assim, gente. Aí você vai falar o quê? Né? Tem que estar muito bem preparada. A preparação, gente, ela vem assim bem do comecinho, tá? E você vai construindo essa preparação, tá? Em steps, né? Em passo a passo, passo a passo. Pra chegar no final da gravidez, você, ó, falou uma frase, já toca o sininho aqui. Você fala: opa, isso daqui não tem evidência? Por que ele tá falando isso? Né? Porque senão, eles sabem exatamente, gente, o médico cesarista sabe exatamente o que fazer, o que falar, não precisa nem convencer, ele sabe a frase certa pra falar, ele entra dentro da tua pele, assim, ó. Você fica com medo, né? Claro que fica, eu também ficaria, né? Se falasse: tem que fazer uma cesárea que meu bebê não vai sobreviver. Que mãe que quer escutar isso? Nenhuma mãe quer escutar isso, né? Só que infelizmente às vezes é o médico, né? Não tem nada no corpo, o bebê nasce saudável, super bem, e aí a gente perde a oportunidade de ter, né? Que nem falaram aqui, que tem o sonho do parto normal, porque alguém roubou essa experiência da gente, tá? Então preparação é fundamental para você chegar no final da gravidez sem medo, sabe? Ali, sabendo lidar, sabendo o que é verdade, sabendo o que não é, sabendo o que esperar, né? E às vezes, sério, gente, quando você tá preparada, o médico pode falar qualquer coisa, você sabe exatamente o que olhar, até no exame, você fala: olha, peraí, mas você falou que não tá bem, mas aqui tá dizendo que tá tudo bem, então me conta o que tá acontecendo, né? Você vai até achar graça no negócio, se tiver que mudar de médico, você muda, porque você vai estar preparada. Tá? Inclusive, para quem começou a me seguir agora, ou quem é nova nessa live, gente, na minha bio já tem o link da minha próxima imersão, tá? Faço imersão de tempos em tempos. Essa imersão chama Parto Sem Medo, tá? Eu vou mostrar para vocês técnicas de como lidar com o medo do parto, a dor do parto, né, também, e como ajudar o seu acompanhante a te ajudar nessa jornada também, né? Ensinar um passo a passo ali para ele ou ela, para te ajudar, porque é muito importante também. O seu espaço do parto tem que ser guardado. Vocês estão aqui tudo atenta, né, tirando dúvidas, mas o acompanhante tem que se preparar também, combinado? Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, combinado? E a gente se vê sempre, né, toda semana eu tô aqui, mas a gente vai ter uma imersão só nós, tá? Deixa eu ver aqui. É normal 31 semanas a barriga estar baixa? Pode ser, às vezes, quando é a segunda gestação é mais comum, depois da primeira gestação é mais comum ela ficar baixa, tá? Muitas vezes, gente, ela tá, esse negócio da barriga, o jeito que a barriga tá, como ela parece, né, como ela aparenta, o formato dela, alguma coisa assim, tem nada a ver com o sexo do bebê, tá? Eu não acredito muito nisso, mas tem gente que acredita. Mas às vezes como é que tá ali os ligamentos de sustentação, né? Como é que tá ali o seu corpo, se ele tá ali segurando esse bebê, ou se tá as coisas mais acontecendo. Tem barriga que fica pendular, né? Que falta uma sustentação ali, já viram aquela barriga que vem bem pra frente e ela desce, né? Então se começar a incomodar, muitos médicos sugerem usar uma cinta mesmo específica para isso, não é de apertar, é só para dar sustentação. Inclusive alguns profissionais eles usam até aquelas fitas para ajudar a sustentar a barriga, caso fique muito baixa, tá? Isso tem a ver com o músculo, a rigidez do músculo, os ligamentos que estão ali segurando o útero, tudo, a pelve, tudo isso, tá? Mas pode ser normal. Já podemos escolher o dia da cesárea e não podemos escolher induzir o parto. Depende, gente, do médico. Depende. Os médicos normalmente gostam de induzir parto, mais gostam de induzir do que não induzir, né? A não ser no público. Por isso que o público tem as taxas mais baixas de cesárea, né? Muito mais baixa do que o particular.
porque eles induzem também. Até quantas semanas pode ir gestação com diagnóstico de diabetes gestacional? Então, eu dou risada aqui um pouco, mas não da situação, porque no Brasil eu acho que a recomendação ela é baseada nos protocolos do Brasil, tá? Porque os protocolos internacionais é 41 semanas com diabetes controlada. No Brasil é 40 semanas, mas diabetes gestacional controlada tem muitos médicos que seguem literalmente as diretrizes internacionais de a mãe está bem, bebê está bem, vamos acompanhar o passo a passo aqui, mas normalmente indução com 41 semanas. Tá? É recomendação geral para uma mãe que não tem uma diabetes gestacional descontrolada. Se está descontrolada, tá? Ou tem que fazer uso de insulina, porque senão não controla de jeito nenhum, é bem antes, tá? 39 a 40 semanas. Mas você precisa conversar com o seu médico e ver se ele vai te dar uma atenção individualizada para você e para o seu bebê. O papel diz isso, tá? Mas, né? E como é que tá o desenvolvimento aqui? Tem mães que esperam facilmente até 41 semanas com acompanhamento, né? Com aval do médico. Lúcia, perguntei 2 vezes em cima. Lúcia, mas cadê a sua pergunta, Lúcia? Eu não tô achando. Cadê a pergunta da Lúcia, gente? Fica pulando. Eu vou pegar aqui as perguntas de novo. Se eu não responder aqui, gente, eu vou pra... Eu respondo pra vocês no Stories, tá? Diabetes gestacional controlada. Controlada só com dieta. Tá ótimo. Alguns resultados alterados, mas a maioria é normal. 38 amanhã mandaram pra maternidade para uma possível indução. Mas já? Mulher, mas já com 38 semanas? Daí não tem nem evidência para fazer indução, a não ser que tenha algum problema ali, né, específico na mãe e no bebê. Porque a indução serve para quê? A indução serve para interromper a gestação, tá? Porque o bebê ele vai desenvolver melhor do lado de fora do que do lado de dentro. Então você precisa ver se você está se encaixando nisso. Ou se o médico precisa avaliar se você está encaixada nisso. Poxa, o bebê, ele não está bem. Ele não está muito feliz dentro da barriga, não. É melhor a gente tirar ele, né? Tirar. A indução, acham que é um atalho, mas ela pode ser um processo que demore dias, facilmente. Combinado? Mas não... 38 semanas para indução para o diabetes gestacional controlada, eu não sei de onde tiraram esse protocolo. Não é baseado em evidência, não. Tá? É 40 semanas... E 41, se tem um médico ali olhando para você e para o seu bebê, tá? Espera até 41. Como respirar corretamente nas contrações e no expulsivo. Nossa, Rita, eu vou fazer a imersão exatamente sobre isso, tá? Exatamente sobre isso. Você já se inscreveu na imersão, Rita? Eu vou explicar para vocês o passo a passo da respiração, né? Nas contrações e no expulsivo. O interessante, eu vou só dar um spoiler aqui, tá? O interessante é você respirar fundo, é você mentalizar, né, associar aquelas sensações da contração com uma onda, com alguma coisa que te traz leveza, tá? Então você respira fundo durante as contrações e você solta bem fundo também. Respiração de relaxamento, né? Sobe pelo nariz. Eu vou guiar vocês bem no passo a passo, mas aqui eu vou fazer rapidinho, tá? Respira pelo nariz, dá uma pausa e solta. E durante a contração você vai fazer só isso. É só isso que você faz, você vai respirar. E tem toda a parte mental também, né, de associar isso a uma coisa boa, de trazer sensações boas para o seu corpo, não achar que a contração é um castigo. Tá? A contração, ela dura num parto já, como é que fala? Num parto já ativo, né, uma contração de trabalho de parto, ela é praticamente 1 minuto. A hora que você acha que você não aguenta mais é quando ela termina. Ela faz que nem uma onda mesmo. Ela sobe, 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 ela é forte. Você vai falar, eu não aguento mais. Aí ela vai lá e quebra, que nem a onda, né? E ela começa a diminuir. Então ela chega no pico dela e ela não aumenta. Elas são constantes, elas vêm desse jeito. Chegam. Então é interessante pensar nisso também, né? Que elas não vão aumentar. Às vezes elas chegam no limite delas, só que elas vêm constante. Tá? E é isso que vai trazer o seu bebê mais para perto de você. Tá? O expulsivo é a mesma coisa. Inclusive tem até um
uma regrinha que a gente faz quando vai fazer o número 2 no banheiro, tá? Vai lá, senta, postura, né? Se tivesse um banquinho melhor, né, para apoiar a perna, mas muita gente não tem banquinho em casa ali para apoiar, né, para fazer a posição certinha de ir no banheiro. Mas sentar lá, respira. Joga essa respiração na hora que você soltar para baixo. Visualiza a tua pelve lá embaixo, ó. E você faz, não é força de número 2. Você vai liberar o número 2 com a respiração. Quanto mais você treinar, mais você consegue fazer, tá? Porque aquela força de que a gente vê no filme, faz força pro bebê nascer, aquela força de cocô, gente, aquilo lá é laceração. Não precisa, não tem necessidade, tá? Você consegue guiar com respiração. Porque o seu próprio corpo vai fazer uma força absurda. Quem já teve filho sabe. É uma força que a gente não consegue controlar, tá? Então você só guia essa força, em vez de colocar mais força em cima, você respira, deixa o corpo te guiar. Combinado? Já aconteceu alguma vez a placenta não nascer? Ela pode ficar presa na gente? Então, o maior problema é que não dão tempo para a placenta nascer, tá? Uma placenta, às vezes, no Brasil não esperam nada a placenta, acho que já dão injeção logo de cara, ou injeção de ocitocina para ajudar a placenta a sair, né? Ela vai estimular as contrações, isso é meio que padrão. Fora do Brasil a gente não usa, a não ser que tenha algum indício de hemorragia, mas fora do Brasil ela é muito opcional, pra ser bem sincera. Mas no Brasil, pela assistência, não dá nem pra brincar com isso, pra ser bem sincero, né? Os próprios profissionais não são treinados pra fazer o manejo expectante, né, que a gente chama. Tem o manejo ativo, enfim, a injeção logo de cara pra evitar a hemorragia, ou faz o manejo expectante, né, de realmente olhar pra mãe, como é que a mãe tá, tem sinais de hemorragia? Não, então a gente não aplica. Mas enfim, toda a placenta sai. Acontece que algumas placentas precisam de mais tempo para sair. E muitas vezes, porque o parto tem muita intervenção hoje em dia, né? A própria ocitocina sintética dada durante o trabalho de parto para estimular as contrações, ela também estimula a hemorragia, tá? Pode dar outros problemas também. Então, num parto que já teve muita intervenção, talvez não seja nem seguro esperar tanto tempo para essa placenta sair, porque aumentaria o risco de hemorragia. Então, eles fazem as manobras deles ali, tá? Uma coisa que eu quero falar para vocês é que a placenta, quando o bebê sai e estão esperando a placenta, não precisa ficar apertando tua barriga, não precisa ficar puxando o cordão umbilical, tá? Isso causa mais chance de ter hemorragia do que deixar a placenta ali saindo sozinha. Tá? Os protocolos, a maioria sai com 15, 20 minutos, tá, gente? Meia hora no máximo, tá? Os protocolos, né, as recomendações, né, dizem que dá pra esperar até 1 hora, tá? Nossa, já é um... ela já sai antes, tá? Normalmente ela sai antes, mas protocolos fora do Brasil, em parte que eu atendi fora do Brasil, 2 horas no hospital mesmo, tá? E eu já vi placenta demorar muito mais pra sair, tá? Mas foi em parto domiciliar, com assistência, com ali uma pessoa olhando a mulher ali, né? E foi tudo bem. Ela só demorou um pouco, bem mais para sair. Mas pode acontecer, mas no hospital você consegue com aquela 1 hora, tá? E normalmente sai, tá, gente? 15, 20 minutos a placenta já tá saindo. Porque na verdade ela não tem mais necessidade de estar ali, né? O bebê nasceu. O combinado... Aqui a Milene. Assisti uma live com uma médica brasileira humanista. Ela deixou claro que médico do convênio não faz parto natural. Ele vai enrolar as mulheres até o final. É verdade. Pra cair numa cesárea. Infelizmente, gente, as taxas, né, de cesárea no convênio de médico, se você for olhar bem, pesquisar bem, gente, tem médico que tem 99% de tá. Ele só faz cesárea. E aí ele fala pra você, e se der certo, a gente faz parto natural. Não vai fazer. O der certo dele é assim, chegou com o bebê coroando, mas já tem que estar com a cabecinha pra fora, porque se tiver com a cabecinha pra dentro, ele vai tentar te levar pra cesárea. Se chegar coroando no hospital, com o bebê metade pra dentro, metade pra fora, praticamente, aí é parto natural. Porque senão, cesárea. Eles ganham, né, gente? Dinheiro. O parto natural paga muito pouco, leva muito tempo, né, pra eles, né? É difícil.
tempos difíceis, tá? Mas vocês estão preparadas, mulheres, vocês estão se preparando para isso não acontecer com vocês, tá? Para já saber, inclusive eu vou fazer até uma live, eu não sei se é a próxima ou a próxima, que esse mês de agosto eu vou fazer 2 lives por semana e tá já na minha lista, uma dessas próximas lives vai ser sobre o que a gente tem que perguntar para o médico durante a consulta do pré-natal, como já observar os sinais de que o seu médico não vai fazer um parto natural em você. Quem faz o parto é você, mas ele não vai te dar assistência para você ter todo o suporte e ter um parto natural, tá? Se não for a próxima, é a próxima. Eu vou colocar para vocês no meu feed e depois eu coloco no Stories para quem me segue, então vai olhar lá. Mas é super verdade, Milene, infelizmente, tá? Aqui, Babi, no último ultrassom, 27 semanas, descobriram um cisto, tô sentindo dor. Pode prejudicar o parto? Normalmente não, tá? Normalmente não. Às vezes essa dor que você tá sentindo é do cisto mesmo. Precisa de algum acompanhamento para ver se não vai ter nenhum tipo de sangramento, tá? Às vezes eu tenho mães que o cisto ele pop, né? Ele literalmente é eliminado durante a gravidez. A própria gravidez, ela aperta aquilo, não sei, parece que aperta e sai praticamente, né? Ele popped, como é que fala? Ele se rompe, tá? Às vezes sem causar nenhum dano. Eu tive nas minhas gravidez também, viu, Milene? Eu tive cistos também gigantes e não deu problema nenhum. Mas eu sei que não é um empecilho pro parto normal, tá? Só tem que controlar aqui como é que tá a sua sensação de dor, que pode colocar, dependendo da localização, com o bebê crescendo, né, se expandindo, pode colocar uma pressão muito maior no útero, né, ou dependendo de onde for, né, no ovário. Aqui, ó, Remai, percentil 80, 31 semanas, é normal? Que nem eu falei, gente, medida de ultrassom é uma coisa assim, ó, é um acerta e perde ali, tá? Pode ser que realmente esteja num percentil alto, que o bebê tá desenvolvendo bem, graças a Deus, né? Mas não significa que tem que ficar, já prestar atenção para ver se não querem fazer a indução rápida, cedo, por causa do percentil 80, tá? É normal? Ai, gente, é o jeito que o bebê desenvolve, né? E tem que ver se tá certo essas medidas também. Lembrando que o seu corpo pode parir bebês de qualquer tamanho, grande, pequeno, seu corpo foi feito para isso. Lembra disso, tá? Seu corpo foi feito para parir o seu bebezinho. Ele não gera um bebê maior do que você conseguiria fazer, do que você conseguiria parir. Em casos extremos, gente, extremos que a gente escuta daqueles bebês macrossômicos, bebê de 6 quilos nasceu no interior da Bahia, né? São mães que tiveram, com certeza, diabetes gestacional descontrolada, não cuidaram, não tiveram diagnóstico, não tiveram pré-natal bom, tá? E aí isso pode acontecer realmente, tá? Mas já contei as histórias pra vocês antes. Eu tenho mães super pequenininhas que só fazem bebê grande e nasce sem laceração, combinado? Seu corpo sabe fazer isso, tá bom? Não vai nessa de, bebê é muito grande pro meu corpo. Não. Bebê, ele vai nascer, ele vai crescer de acordo com o que você tá podendo prover ali pro bebê. Como saber se a maternidade é referência no parto normal? Essa é boa, hein? Quem foi? Mamari Ferreira. Então, o importante primeiro, se você já está fazendo pré-natal na maternidade, você pode perguntar para eles quais são as taxas deles de cesáreas, tá? Existe um jeito, depois eu mostro para vocês, que você consegue olhar online, tá? Se for maternidade do SUS, você consegue saber as taxas de cesárea, já diz bastante sobre assistência. Se for particular, tá? Aí é diferente, mas se você tiver médico particular também, o convênio é obrigado a te falar as taxas de cesárea. Eu sempre peço, dependendo da cidade que você tá, né, perguntar, por exemplo, para as doulas dessa cidade se você tem contato ou não, ou se comunicar com alguma doula, porque as doulas sabem exatamente, né? A gente tá em todos os hospitais, então a gente sabe exatamente qual ir e qual fugir, tá? Então pega informação também do boca a boca, não só de mulheres que tiveram parto ali, mas de profissionais que prestam assistência ali, tá? Porque eu conheço, por exemplo, enfermeiras que trabalham em hospitais e elas falam, passa longe, Bárbara, nunca traga a sua cliente nesse hospital, porque é ruim, né? A própria pessoa trabalha lá e sabe,
né? Mas as doulas sabem bastante também. Então, dá uma perguntada né, no boca a boca, e quando você entrar no site da maternidade, as maternidades que são referência, elas falam. Temos uma ala nova de maternidade, temos isso, tem mais aquilo, estamos fazendo parte do projeto Parto Seguro, né, que tem tudo isso também, tá? Então vê se fala alguma coisa no site, né, no institucional dessa maternidade. Combinado? Mas é uma pergunta muito boa mesmo, a gente tem que fazer essa pesquisa, viu? Precisa fazer pesquisa mesmo antes de decidir para onde ir. Deixa eu ver aqui, mulheres... Cordão umbilical... Ai, meu Deus, pulou. Cordão umbilical enrolado no pescoço. 3, 4 voltas, queria tanto parto normal. Dai. Não tem problema não. 3, 4, 5, 10 voltas. Eu fiz até um Reels esses dias. Tá no meu feed. Circular de cordão, gente. O que é circular de cordão? Deixa eu ver se eu tenho uma corda aqui. Não tenho. Eu ia mostrar pra vocês. É literalmente o cordão enrolado no bebê, no pescoço. Tá? O bebê, ele não respira pelos pulmões, ele respira pelo cordão umbilical. Um nó no cordão, né, e mais 5 voltas, talvez, mesmo assim não, porque o cordão umbilical, ele é protegido pela geleia de Wharton, né, então ele tem as artérias, ele tem a veia e a artéria ali dentro, e ele é protegido por essa geleia, né, então se você for cortar o cordão umbilical depois que o bebê nasce, se você tá com uma tesoura que não é afiada, você não consegue cortar. Então imagina esse cordão, ele é feito para ele torcer. E o bebê fica assim, né? Pulando. E uma coisa interessante que eu vou contar para vocês é uma coisa muito interessante. Existe uma situação de risco chamada prolapso do cordão. Ela é muito arriscado, tá? O que é isso? É o cordão umbilical nascer antes do bebê. Principalmente se a mãe não está num expulsivo. Por quê? Porque isso com certeza vai afetar a hora que o bebê for passar a cabecinha. Se o cordão estiver na frente, né, pode realmente pressionar e parar a liberação, né, de oxigênio para o bebê. Às vezes, olha como o corpo, ele é... Ai, gente, nosso corpo é tão maravilhoso. Eu quero muito que vocês entendam isso, tá? Por favor. Quem me acompanha aqui, quem vem pra minha imersão, quem vem pra minha mentoria, a minha meta é que vocês entendam isso de verdade, porque faz... Nossa, a nossa cabeça faz assim, ó. Bum. Vira a chavinha. Às vezes, se o cordão umbilical é muito longo, né? E o bebê ele fica ali brincando com aquilo, ele vai acabar se enrolando nesse cordão umbilical, porque ele fica brincando com o cordão umbilical. E às vezes é uma coisa até boa, porque a gente passa por tanta intervenção, hoje em dia as mulheres passam por tanta indução, e um dos processos da indução é estourar o líquido amniótico, fazer estourar o saco amniótico. E isso, gente, tem um risco gigante do quê? De dar prolapso no cordão, se esse cordão é muito longo. Então, às vezes, o bebê tá enrolado no cordão umbilical, não é uma coisa ruim. Você só desenrola. A hora que ele estiver nascendo, a cabeça saiu, a enfermeira, o médico, a enfermeira vai lá, primeira coisa, olhar, não tá enrolado? Desenrola. Vai saindo mais um pouquinho, desenrola mais um pouquinho. E vai desenrolando, tá? E aí, a hora que desenrolar, tá? E normalmente o bebê precisa sair por completo para começar a respirar. Ele vai dar o primeiro respirada, sem estar enrolado com o cordão, tá? Então, não é motivo para cesárea, não caiam nessa. Antigamente, gente... O que eu já vi de vídeo de médicos, não vou nem falar, mas vocês já devem ter visto, mostrando 5 voltas, tá, e aí? Tá? Não é motivo. Eu sei que dá medo, né, na gente, mas não. Como a gente pode saber se o índice de cesárea do parto normal que o médico do plano já fez? Que nem eu falei agora, plano de saúde ele tem por obrigação te passar esses dados, tá bom? Conversa com o seu plano de saúde, pede, eles têm a listinha ali, eles têm que te passar isso, tá? Onde a gente consegue esse tipo de informação antes de decidir qual médico pegar? Você pode pedir no próprio convênio mesmo, eles te passam a lista dos médicos, tá? Que tem mais cesárea. Cuidado para não se assustar, viu? É alto normalmente, bem alto. Se tiver sorte, né, bate na madeira, vai achar alguém, não vai achar um ruim, não vai achar um muito bom para te dar essa assistência né, assistência para o parto natural e que tenha taxas de cesárea baixas, pelo amor de Deus, gente. Olha só para você ter uma noção, a OMS recomenda para a segurança da mãe e do bebê que essas taxas de cesáreas elas fiquem entre 10% e 15%, não mais do que isso, tá bom? Gente, olha só.
Se vocês não tiverem mais perguntas, eu vou encerrar por aqui. Nós estamos já 1 hora aqui juntas, certinhas, tá? Quem tiver mais pergunta, manda pra mim, pode mandar por Stories, eu respondo pra você por Stories, mas eu adorei estar aqui com vocês hoje, tá? A minha live vai cortar e eu volto semana que vem com um tema próprio.